Olá, meus amigos, que bom ter você aqui para mais um dia de leitura da Bíblia. Hoje chegamos aos capítulos 15 e 16 do Evangelho de Marcos, e esses são, sem dúvida, alguns dos momentos mais marcantes de toda a história. Aqui vemos o amor de Deus em sua forma mais profunda. Jesus sendo traído, julgado, crucificado e depois vencendo a morte. Esses capítulos nos lembram que o silêncio da cruz não foi o fim, mas o começo da nossa esperança. Então pega a sua Bíblia e vamos juntos meditar nesse amor que transformou o mundo. Vamos começar fazendo uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, antes de abrir a Tua palavra, queremos Te pedir que o Teu Espírito Santo nos ensine e nos guie, que cada versículo fale conosco, que nós possamos entender o que o Senhor quer nos mostrar e que essa leitura transforme a nossa vida. Abra a nossa mente para compreender e o nosso coração para obedecer. Em nome de Jesus, amém. Bíblia aberta, Marcos capítulo 15. Jesus diante de Pilatos. Logo pela manhã, os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo isso. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos tornou a perguntar: Você não vai responder nada? Veja quantas acusações fazem contra você. Jesus, porém, não disse mais nada, a ponto de Pilatos muito se admirar. Jesus é condenado à morte. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, aquele que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com rebeldes, os quais, em um tumulto, haviam cometido o homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que Pilatos lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que era por inveja que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão no sentido de que lhes soltassem, de preferência, Barrabás. E Pilatos lhes perguntou: O que então vocês querem que eu faça com este a quem vocês chamam de rei dos judeus? Eles gritaram: Crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse: Que mal fez ele? Porém, eles gritavam cada vez mais: Crucifica-o! Então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhe soltou Barrabás. E depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Os soldados zombam de Jesus. Então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele. E o saudavam, dizendo: Salve, rei dos judeus! Batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas. Então conduziram Jesus para fora a fim de o crucificarem. A crucifixão de Jesus. E obrigaram Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Então o crucificaram e repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte para ver o que cada um levaria. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E a inscrição com a acusação contra ele dizia: O rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: Com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: Ah, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, zombando, diziam entre si: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. A morte de Jesus. Chegado ao meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até às 3 horas da tarde.
E às 3 horas, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: Vejam, eles chamam por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre e, colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. E o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e ainda Salomé. Quando Jesus estava na Galileia, essas mulheres o acompanhavam e serviam. E além destas, havia muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém. O sepultamento de Jesus. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. E, tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que Jesus tinha morrido. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o num lençol que tinha comprado e o depositou num túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. A ressurreição de Jesus. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro. E não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Jesus aparece a Maria Madalena. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Jesus aparece a 2 discípulos. Depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam a caminho do campo. E indo, eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. A ordem para a evangelização. Finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado, e disse-lhes: Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. A ascensão de Jesus. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Encerramos hoje a leitura dos capítulos mais marcantes de toda a Bíblia.
a cruz e o túmulo vazio. Em Marcos 15, vemos o amor de Jesus exposto na dor. E em Marcos 16, o poder de Deus vencendo a morte. Ele foi ferido pelos nossos pecados, mas ressuscitou para nos dar vida. Essa não é só uma história antiga, é o convite mais atual que existe. Seguir aquele que morreu por você e vive hoje. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, esse é o momento. Ele não está no passado, Ele está te chamando agora. Que você entregue a Jesus a tua vida, o teu coração. Entregue a Ele teus planos, teus sonhos. Faça de Jesus o seu Senhor. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele fortaleça a tua fé a cada dia. E aguardo vocês aqui amanhã para continuarmos a leitura de toda a Bíblia. Fiquem todos com Deus.